Cara, imagina se você tá assim no bar, o seu amigo chegasse e falasse, lá em casa tá situação complicada pra mim, tá difícil, minha esposa que tá cuidando de tudo dentro de casa no sentido financeiro, ela que trabalha pra caramba, se esforça, traz o dinheiro pra dentro de casa e eu tô em casa, nessa posição não tão usual, tá difícil pra se entender nessa posição. O que tu falaria assim, de verdade? O que tu pensaria na hora? Tu ia fazer uma piada, ia falar ué, como assim? Estranho. Ia ficar com uma certa pena dele, assim, talvez, não sei. Seja honesto, pô, tipo... É você e você aí na sua casa. Ninguém tá te julgando, não. Pois é, a gente foi criado pra ser esse cara mesmo, né? Esse caçador, esse provedor, o cara que traz o pão pra dentro de casa. Mas e quando esse jogo vira? O que acontece? Como é que fica a cabeça? Hoje, eu sou esse cara. E minha esposa que toma conta da parte financeira todinha aqui dentro. E eu sou o CEO do lar. Se é assim que podemos dizer. E se você também se encontra nessa situação, ou você é mulher e está nessa situação também, ou simplesmente quer trocar uma ideia de pai para pai, ou de pai para mãe, vamos falar sobre isso sem filtro, sem manual de instrução, sem nada. Fica aí no vídeo. Eu, no final de 22, fui demitido do grande emprego da minha vida, assim. E essa foi a minha maior decepção comigo mesmo, sabe? Foi muito difícil mesmo. E essa decepção, ela tem um endereço, assim. Ela é muito direcionada. Ela mora na casa da crise de identidade. É um soco feroz da força do Mike Tyson no Prime. Bem direto no ego. Very quickly. Uppercut and Marvis is hurt. Razor is down. E o grande vilão dessa história é uma história que é salientada, reforçada, martelada na nossa cabeça e dita aos quatro ventos de que o valor do homem está diretamente ligado ao valor que ele recebe no fim do mês. Logo depois que eu fui demitido, a minha mãe ligou pra mim uma vez e ela notou que a minha voz estava meio jururu, meio pra baixo e tudo mais. Ela perguntou o que estava acontecendo e eu simplesmente falei que não era nada. Menti pra minha mãe e passou. Mas essa mentira perdurou por meses, assim. Foram várias ligações dela perguntando e eu falando que tava tudo bem, que tava tudo certo. Problema no trabalho, que também não deixava de ser uma mentira, mas não era uma verdade por completo. E toda vez que a minha mãe perguntava, aquela pergunta me corroía por dentro. Porque eu sabia que era uma pergunta cheia de zelo, cheia de cuidado, cheia de boa intenção, mas eu tentava ficar remanejando, falando que tá tudo bem e tá tudo certo. E essa preocupação que ficava perambulando na minha cabeça de ter que arrumar outro emprego, ter que fazer isso, ter que ficar aquilo, me gerou uma ansiedade tremenda que eu, sentado, vendo qualquer coisa na televisão, descia um gelo no peito, uma sensação de que parecia que a polícia ia entrar por dentro da minha casa e me pegar só porque eu era desempregado, assim, sabe? Tipo, um bagulho muito absurdo. Mas também, em contraponto a isso, eu me tornei o CEO do lar. Fiz marmita pra minha esposa levar pro trabalho, sanduíche, a casa tava sempre um brinco, tudo organizado, tudo limpo, tudo cheiroso, as roupas dobradas, tudo na mais perfeita ordem. E nesse meio tempo, a minha esposa ainda engravidou. E ao invés dela ganhar peso com a gravidez, ela perdeu peso de tão boa que a alimentação dela estava. E eu estava trabalhando mais do que nunca, com muita hora extra, sem bônus, sem gratificação e sem o principal, o contra-cheque no fim do mês. E sabe qual é a principal porrada que você leva quando você vira o cuidador principal da casa? Não são os afazeres do lar, é o ego. É aquela vozinha que fica na cabeça falando: ô campeão, cadê o salário? Ô cidadão, vai contribuir com a conta de luz não? Olha o condomínio, cara, vai vencer. A gente é ensinado e programado a medir a nossa masculinidade pelo tamanho do salário que a gente recebe no fim do mês. E quando o salário some, parece que a gente vai sumindo junto aos poucos. A gente vai perdendo o valor, vai perdendo a cor, vai perdendo a felicidade. A gente vai se esvaindo no tempo. Mas a grande sacada disso tudo é você entender que seu valor não sumiu. Nunca. O seu valor só mudou de endereço. Agora ele está alocado em outras coisas.
E a errônea sensação de ter que se justificar quando você não tem uma resposta impressionante pra pergunta: e aí, cara, o que você faz da vida? É brutal. E esse é o primeiro monstro que você tem que derrotar. E você não derrota ele com um novo emprego, mas você derrota esse monstro com uma nova mentalidade. E foi nessa que eu precisei sentar, pensar com calma, refletir e às vezes até literalmente olhar no espelho e falar pra mim mesmo que eu precisava repensar as minhas crenças. Redefinir pra mim o que significa prover dentro da minha família. Porque a sociedade nos vende uma ideia muito limitada do que é prover. Prover não é só sobre dinheiro. Não é, nunca foi, nem nunca será. Dinheiro é só uma ferramenta ou uma possibilidade dentro do amplo aspecto do prover. E longe de ser o objetivo final. Eu percebi que ao gerenciar a casa e cuidar do nosso filho, eu estava provendo outras coisas tão importantes quanto o salário. Eu estava provendo paz de espírito para ela poder trabalhar, focar no trabalho, se desenvolver profissionalmente. Eu estava provendo a roupa limpa, a comida sempre fresca, a casa sempre organizada, às vezes. Quem tem criança pequena sabe como é que é. E o mais importante, para mim, eu estava provendo um ambiente seguro para o meu filho crescer, junto com o pai. Um momento que nunca mais vai voltar na minha vida, que é ele crescendo, cara. Ele dessa época de bebezinho, dando os primeiros passos, comendo os primeiros alimentos sólidos, descobrindo o pé, a mão, a boca, o nariz. E isso tudo foi muito especial. E essas memórias que eu tenho com meu filho, esses momentos que eu tenho com ele, isso nenhuma planilha no mundo calcula o valor disso tudo. Não tem dinheiro no mundo que pague. E outro ponto que eu acho bem bacana é que quando muda essa chave, quando muda essa dinâmica, a gente tem que vestir a camisa, sabe? A gente tem que tomar posse dessa nova posição. Ao invés de me sentir só um dono de casa, eu ainda faço o exercício, ainda não tá 100% na minha cabeça, mas eu ainda faço o exercício, como eu tava brincando durante todo o vídeo, eu penso que eu sou o CEO do lar, sabe? Como se fosse um CEO de uma empresa multinacional. E eu tive que pegar até a colinha aqui, mas eu costumo dizer que eu sou um gerente de logística doméstica com especialização em relações humanas, gastronomia requintada e acolhida de conflitos emocionais de portadores de baixa estatura. E é muito sério isso, porque organizar a casa, dar conta do cardápio, entender o que significa... No dialeto do Cadu significa mais. Isso exige muita habilidade, planejamento, execução. É um trabalho de verdade, cara. E quando você começa a tratar esse trabalho com o devido respeito, a coisa muda. Creio que a gente tem que parar de limitar prover somente ao ponto financeiro. Prover é dar segurança, estabilidade e presença. Quando você ensina pro seu filho que colocar a mão na tomada não é legal, você tá provendo. Quando você ensina pra ele a amarrar o cadarço, você tá provendo. Quando você ensina ele a andar de bicicleta, você tá provendo. Quando você faz um chocolate pra sua esposa depois de um dia terrível que ela teve de trabalho, você tá provendo. Quando você é o ombro pra ela desabafar sobre as coisas ruins ou boas que ela traz da rua, você tá provendo. Quando você faz ela rir depois de um dia também caótico de trabalho, você tá provendo. E o mais importante, quando você garante que sua casa é um porto seguro, você está provendo. Dinheiro é só uma das moedas, não é o placar final do jogo, entende? E tem um outro ponto também, que é o casamento. Como é que fica? Fica uma relação de chefa e funcionário? Creio que é muito pelo contrário, porque se o casal tiver alinhado, os dois ali, juntos, a relação ganha uma nova força, ganha uma nova identidade. E o que nasce disso tudo é uma parceria que você nem imaginava que tinha, cara. É algo muito forte mesmo. O casamento deixa de ser um modus operandi onde ambos estão só correndo atrás do dinheiro e vira mais um time, onde, no meu caso, ela joga no ataque, trazendo dinheiro para casa, e eu jogo na defesa, só fazendo o meio-campo, a cozinha, literalmente, a roupa lavada, literalmente também, entendeu? E sabe qual é o mais louco disso tudo? O mais louco mesmo é que o respeito mútuo cresce, porque ela entende e ela enxerga o trampo insano que é cuidar da casa e cuidar de um filho,
E eu entendo a pressão absurda que é ser a única provedora financeira de dentro de casa e meio que tudo depender dela. E o resultado disso tudo é que a gente se admira de um jeito diferente. Um jeito muito mais respeitoso, muito mais verdadeiro e, ao meu ver, muito mais bacana. E a transformação de ser um profissional ansioso para me tornar um pai presente, essa transformação me trouxe um presente inestimável. O vínculo com meu filho se tornou algo fantástico, assim. Eu vi os primeiros passos dele, eu vi as primeiras palavras que ele falou, eu ensinei ele a fazer barulho de pum com a boca. Eu sou o pai que esteve lá o dia inteiro, todo o tempo, até hoje. Essa riqueza, acredito que você também aí, não trocaria por nada se tivesse a oportunidade. Eu agradeço a Deus que eu tive essa oportunidade. E foi inimaginável, cara. Viver isso é inimaginável, é muito bom, eu sou muito grato por isso. E no final do dia, aqui em casa, não existe a provedora e o cuidador. Existe um time. E o nosso prêmio, a nossa taça de Copa do Mundo, é ver o nosso filho crescer forte e saudável. Num ambiente seguro, um ambiente familiar e num ambiente que ele pode crescer muito bem estruturado. E a melhor sensação é ter a certeza de que no campeonato que a minha família tá jogando, a gente vai ser campeão, que é a Copa do Mundo da família. Eu sei que esse arranjo familiar não é pra todo mundo. É complicado. Eu sinto falta do dia a dia da empresa antiga. Sinto falta dos eventos, que eram bem legais. Sinto falta das viagens. Sinto falta de conversar com pessoas diferentes. Conversar com pessoas novas. Não tá sempre com cheiro de fralda suja no nariz. E tem dias que ficar aqui sozinho bate uma solidão também. Mas eu penso um pouco, reflito e lembro da família que a gente tá construindo. Uma parceria de verdade, baseada no que a gente é e não no que esperam da gente ou como esperam da gente. Infelizmente a sociedade vai demorar pra entender isso. O tiozão do churrasco vai sempre fazer aquela piada caso ele saiba dessa sua situação desagradável. E se você tá construindo um casamento sólido, dando um lar bacana pros seus filhos, sendo um pai presente e um parceiro de verdade, você não é menos homem por isso. Você é o cara. Você é foda. Bom, essa é a minha realidade e eu quero muito saber da sua aqui nos comentários. Você vive ou viveria uma dinâmica assim? Conta também qual seria o seu maior desafio ou qual é o seu maior desafio. Vamos trocar essa ideia? Manda aí. E se você conhece algum pai ou alguma mãe ou alguém que tá passando por esse tipo de fase, manda pra ele esse vídeo. Talvez ajude. E ele saiba que não tá sozinho. E que tem alguém aqui corajoso pra colocar na internet e fazer com que ele se sinta acolhido também. Na descrição do vídeo tem um monte de link bacana. Então se inscreve aí e te vejo no próximo vídeo, beleza? Valeu!